Talvez você não precise largar tudo. Eu tenho falado nos últimos vídeos sobre a minha mudança radical de vida, de largar a corrida dos ratos, o mundo corporativo e começar uma nova jornada. Mas até aqui eu tenho falado da minha vida e eu gostaria de saber de você. Você sente no coração de verdade essa vontade de largar tudo, pedir demissão, começar uma vida do zero de uma forma radical? Mas e se o problema não for a sua vida, e sim uma falta de propósito para seguir um caminho na sua vida? Existe uma ideia muito romantizada dessa coisa de dar um 180 na vida, largar tudo e sair para fazer outra coisa e tal. É muito importante a gente entender quando isso realmente é uma necessidade ou quando isso é uma fuga. Porque se for uma fuga, não adianta você sair correndo e fazer um monte de coisa diferente, porque os seus problemas vão continuar junto com você, afinal de contas, é a sua vida. São os seus problemas e eles seguem com você para onde você for. Você vai mudar a sua profissão, você vai mudar a sua rotina, mas você vai continuar cometendo os mesmos erros. Então tem que tomar muito cuidado com essa questão de ficar romantizando, romantizando essa mudança radical de vida e achar que largar a corrida dos ratos, largar o mundo corporativo e vou, viver vendendo artesanato na rua. Não que isso não seja possível, isso é possível. Mas se você não mudar a sua cabeça, como as coisas funcionam aqui dentro, não vai adiantar, meu amigo. É preciso a gente pensar se todo esse desconforto que a gente sente com a vida, se ele vem realmente do externo ou se ele não está aqui dentro, sabe? Na forma como a gente está conduzindo as coisas. Tem gente que confunde o que é propósito de vida, sabe? Talvez o problema nunca tenha sido o seu trabalho, ou a cidade onde você mora, ou a rotina que você leva. Talvez o desconforto venha de outro lugar, muito mais interno, de acordar todos os dias sem saber exatamente para que você está fazendo tudo isso. A gente aprende muito cedo a correr, mas quase nunca aprende a escolher a direção. E talvez o propósito não seja sobre mudar de vida. Talvez seja sobre dar sentido à vida que você já tem. Então acho que a gente pode começar desmistificando o que é um propósito de vida. Quando eu falo de propósito de vida, eu não estou falando de um poder celestial, eu não estou falando de uma coisa inalcançável, eu não estou falando de nada espiritual, eu não estou falando disso. E também não estou falando bens materiais, eu não estou falando de, o propósito da minha vida é construir a minha casa. Não, não é disso que eu estou falando. É um pouco mais além disso. É o para quê. Para que você está vivendo? Para que você faz tudo que você faz na sua vida? Qual é o objetivo? Onde você quer chegar? Eu acho que para a gente responder qual é o meu propósito de vida, a gente tem que primeiro responder a pergunta: para que eu estou vivendo? Quando a gente começa a pensar na pergunta dessa forma, ela fica mais fácil da gente conseguir responder, Então, se você não tem esse propósito, eu aconselho que você busque. O dinheiro, ficar rico, não pode ser o propósito da sua vida, sabe? Porque o dinheiro ele tem que ser uma ferramenta na sua mão. Ele tem que ser uma coisa que te ajude a alcançar essas conquistas, esses objetivos, mas nunca o seu propósito. Porque se o seu propósito for o dinheiro, você vai acumular, e essa grana provavelmente vai ficar para quem sobrar depois que você morrer, porque você não tem o que fazer com esse dinheiro todo que você está arrecadando, entendeu? E eu acho que está tudo bem se o seu propósito de vida for ter uma carreira sólida, Eu acho que está tudo bem se o seu propósito de vida for constituir uma família e dar as condições para que essa família tenha conforto. É um propósito bacana, sabe? Com certeza, muitos que estão assistindo a gente aqui têm esse propósito de vida. O único cuidado que você tem que ter é
agora que você sabe que esse é o teu propósito, tomar cuidado para você não se desvencilhar em caminhos que não te levarão a nada. A gente tem que entender o trabalho como um meio de crescimento e não como um fim. O trabalho ele tem que nos servir, não a nós servirmos ao trabalho. A mesma coisa o dinheiro. O dinheiro ele tem que ser entendido como um recurso, como uma ferramenta. E eu já falei em alguns vídeos para trás e volto a repetir, a gente tem recurso muito mais importante do que o dinheiro, que é o tempo. Afinal de contas, a gente gasta o nosso tempo, que é a única coisa que a gente não recupera na nossa vida, para ganhar dinheiro. O dinheiro a gente recupera, certo? Se você faz uma cagada aqui, compra um negócio que não te serviu, de repente você vende, você perde um pouquinho de dinheiro, mas você recupera uma parte. O tempo que você viveu já era, e a gente não sabe quanto tempo a gente tem. A gente não sabe se vai estar aqui amanhã, se vai estar aqui depois de amanhã, se vai estar aqui daqui a um ano. Uma coisa que eu aprendi na vida é sempre transformar o valor de qualquer coisa que eu quero comprar em tempo. Como que eu faço isso? Eu tenho calculado o meu valor de hora de trabalho. Então vamos supor, a minha hora de trabalho é R$100. Então quantas horas eu vou ter que gastar para comprar esse celular que custa R$5.700, por exemplo? Entendeu? Pô, se a minha hora é R$100 e esse negócio custa 5.700, eu vou ter que trabalhar pra caramba, ter que perder muito tempo da minha vida para comprar esse celular. E vale a pena? Esse celular vai mudar a minha vida para eu ter que gastar toda essa grana para pegar esse celular? Você já parou para pensar dessa forma? Não importa muito o cenário que você está vivenciando, e sim para onde que você está indo com a sua vida. Quando você encontra o seu verdadeiro caminho, as coisas começam a se encaixar de um jeito diferente. O dinheiro deixa de ser só número, o tempo deixa de ser só agenda, as escolhas deixam de ser automáticas. Você começa a perceber que não precisa sair correndo da sua vida. Mas, talvez precise parar de viver no piloto automático. E talvez seja nesse ponto em que tudo muda. Quando você passa a ter um propósito, ele passa a ser o seu filtro de decisões. Você acaba seguindo um caminho que vai te levar para esse propósito. E as outras coisas que te distrairiam desse propósito, caso você não tivesse ele em mente, elas se tornam apenas distrações, que volta e meia a gente cai. Não vou dizer que a gente não cai não, volta e meia a gente acaba fazendo umas cagadinhas por aí. A partir do momento que você tem esse norte para seguir, né, você já sabe alguns caminhos que você não vai seguir. Recentemente eu vi um anúncio de uma guitarra que eu achei super legal, tal. Eu era músico, então essas coisas ainda me pegam, né? E olhei a guitarra, tal, não sei o que, só que, quando você faz isso, inevitavelmente ela vai começar a aparecer, né, no seu feed, nos sites de notícias, onde for, ela começa a aparecer o anúncio de venda, né? E, cara, eu vou te falar que ali umas 2 vezes eu cheguei a pôr no carrinho, assim, sabe? Mas eu lembro do meu propósito. Porra, o que você vai fazer com essa guitarra, Gustavo? Você já vendeu amplificador, você já vendeu todas as coisas, o que você vai fazer com essa guitarra? Você não precisa dessa guitarra. Pum, tira, deleta isso da vida, segue o jogo, não gasta dinheiro com isso. Pô, o valor dessa guitarra daria para eu comprar bastante peça sobressalente aqui para minha Kombi, para quando eu for viajar, eu poder trocar as peças durante a viagem. Então pronto, tá resolvido, isso daí já tá martelado na minha cabeça, entendeu? Agora se eu não tenho um propósito, vira só um monte de eu quero, sabe? E essa é a verdadeira corrida dos ratos, galera, é quando você trabalha, gasta seu dinheiro com coisas que você não precisa, e aí você tem que trabalhar mais para pagar as contas que você vai gerando para você, e isso vira uma bola de neve. E não adianta vir com o papo de, eu estou crescendo na empresa e isso muda depois. Não muda, cara, porque você aumenta suas dívidas, você aumenta suas despesas. Eu sei porque eu já tive desse lado. Então, a partir do momento que você tem a possibilidade de ter um carro melhor, você vai lá e compra um carro melhor. Você tem a possibilidade de ter uma casa maior, você vai lá e compra a casa maior. Aí vem a pergunta, pra que você está fazendo isso? Pra que você quer o carro melhor? Pra que você quer a casa maior? É conforto ou é status? Entendeu? Então, fica esse ponto de reflexão aí para você levar para o seu travesseiro. A verdade é que quando a gente encontra o nosso propósito de vida, a gente encontra o norte, sabe? É um fator decisivo em qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida.
é um fator de decisão, né? A gente, tendo um propósito, a gente sabe para onde a gente quer ir e a gente começa a caminhar nesse sentido. Todos os outros caminhos já não nos interessam mais, porque a gente sabe para onde a gente está indo. A gente não vai se desviar, a gente vai conseguir andar naquela direção, buscando aquilo que a gente quer para a nossa vida. E isso faz uma diferença enorme. E às vezes, galera, o seu propósito de vida é ter uma carreira sólida. Tem muita gente que fala aí das mulheres que decidem não ter filhos para seguir carreira em alguma coisa. É o propósito de vida da pessoa. E quem sou eu para criticar? Quem é você para criticar? O meu propósito é ter mais experiências, é viajar, conhecer o máximo que eu puder do mundo. O propósito dessa pessoa é ter uma carreira sólida. E ponto. A carreira sólida dela pode ser com diversos significados. Pode ser uma carreira que traga dinheiro, conforto e possa permitir que ela tenha uma velhice tranquila. Pode ser. Pelo menos ela tem um propósito. Ela decidiu, tomou decisões na vida dela que guiaram ela para esse caminho. E se esse for o seu caminho, se você discorda comigo dessa coisa de ter experiências e tal, e acha que o certo é o propósito de vida é ter uma carreira consolidada, uma segurança no trabalho, ok, essa é a sua opinião, é completamente diferente da minha, mas como eu falei lá no começo do vídeo, eu estou falando da minha experiência. A sua experiência pode ser diferente e está tudo bem. Muito provavelmente, para 90% das pessoas que estão me assistindo, a mudança ela não é estrutural, ela é interna. Você precisa passar por uma investigação interna para descobrir o seu propósito, para aí sim você começar a direcionar o caminho da sua vida. Sem propósito, qualquer caminho serve, mas quando você tem um propósito, nem todo caminho faz sentido. Talvez você não precise largar tudo. Talvez você só precise decidir para que está vivendo. Porque sem propósito, qualquer caminho serve. Com propósito, nem todo caminho faz sentido. E deixa eu te fazer uma pergunta. Se hoje tudo parasse, o que realmente faria falta na sua vida? Não o que parece importante, mas o que você sentiria no peito. Talvez a resposta esteja apontando em silêncio o seu propósito.